Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o nosso Sem Notícias está começando trazendo os principais fatos que marcaram Linhares e região e você vai conferir na edição desta sexta-feira. Veja os destaques. Mais de 130 milímetros de chuvas caíram em Linhares nas últimas horas. 2 famílias estão desalojadas após paredes de suas casas em que moram desabar. Assaltantes capotam carro após um roubo a armazém de café em Rio Bananal. Governador Paulo Artung e o prefeito de Linhares, Guilherme Zanon, visitaram o estande da marca de carros D2D que planeja se instalar aqui em Linhares. Confira hoje a coluna Hora H com dicas de moda masculina com o nosso consultor Juba. No próximo domingo tem mais uma etapa de provas do Enem 2018. No segundo e terceiro blocos do Sem Notícias de hoje, você confere entrevistas com professores de matemática e biologia que dão dicas importantes para a prova. E no esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sem Notícias que está começando. Linhares se vê aqui. Eu agradeço a você da Grande Vitória, que sempre está atento conosco pelo canal 20 via RCA. Linhares registrou mais de 130 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. 2 famílias estão desalojadas aqui na cidade por causa dessas chuvas. A Defesa Civil Municipal monitora os pontos de alagamentos. Mais de 130 milímetros de chuvas caíram em Linhares nas últimas horas, segundo a Defesa Civil. 2 famílias estão desalojadas após parte da casa em que elas moram, no bairro Planalto, cair. A Defesa Civil Municipal está em estado de alerta, monitorando os principais pontos de alagamentos na cidade. Ontem à noite eu tive umas 4 ocorrências no Rio Quartel, inclusive teve várias casas que foram alagadas. Retornei para Linhares, fui no Planalto, teve 2 casas que devido à força da água, 2 paredes foram danificadas, destruídas parcialmente. E hoje começamos no interior de novo, no Baixo Quartel, já tem umas famílias que já estão bem próximo da água, que o rio transbordou, inclusive já passou por cima da estrada. E com essas chuvas, nós estamos acreditando que até mais tarde nós tenhamos outros locais, né, que estejam um transtorno devido a essas chuvas. Aqui em Linhares, o local mais vulnerável a inundações é o bairro Olaria, que fica às margens do Rio Doce. Mas, segundo o coordenador da Defesa Civil, ainda não há riscos para esses moradores. O Olaria, nós dependemos muito de Minas, né? Se chover muito em Minas, o Rio Doce vai subir acima da cota de 3,80, que começa a jogar água no Olaria e aí causa o transtorno. Mas até então está dentro da normalidade, tudo tranquilo, sem nenhum alarde. Na zona rural, a maioria das estradas estão intransitáveis. Na altura do quilômetro 162 da BR-101 em Rio Quartel, a pista ficou completamente tomada pela água e os motoristas precisam redobrar as atenções. Ali próximo da Brametal já tem a parte do acostamento, já foi toda tomada e possivelmente até mais tarde deve interditar uma parte ali porque a água está chegando já na pista. Bom, por causa das fortes chuvas, equipes do Corpo de Bombeiros também removeram 4 paineiras que apresentavam riscos de queda. O telefone da Defesa Civil aqui de Linhares é o 999835661. 2 criminosos armados renderam o dono e funcionários de uma empresa de café em Rio Bananal e roubaram R$ 1.200 em dinheiro, aparelhos celulares e fugiram numa Mitsubishi Pajero com placas de Linhares que foi roubada em outro assalto nesta semana. Na fuga, a dupla tombou o carro no interior de Rio Bananal, rendeu outra família e roubou outro carro, um Siena, fugindo em direção a Córrego Primavera. No meio do caminho, eles resolveram tomar outro carro em assalto, uma S10 cor prata. O dono da caminhonete chegou a ficar refém dos assaltantes, mas foi libertado às margens da rodovia S245, que liga Rio Bananal a São Jorge de Tiradentes. Até agora, nenhum suspeito do crime foi preso pela polícia. E começa neste sábado, no bairro Santa Cruz, a primeira etapa do projeto de regularização de imóveis na cidade. Após o levantamento, os moradores poderão receber escrituras públicas de seus imóveis. A lei é recente, do ano passado, e vai começar a ser colocada em prática agora. O ponto de partida será o bairro Santa Cruz, onde existem pelo menos 700 moradias, a maioria delas sem escritura pública. O projeto contempla as etapas de levantamento topográfico, demarcação da área, notificação dos proprietários, cadastro socioeconômico, entre outros.
Pela lei, a Prefeitura de Linhares vai arcar com todo o custo de regularização fundiária das famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. Acima dessa renda, o morador terá que arcar com os custos de cartório. Aí a gente vai com esse projeto, chamado Nossa Cidade Mais Legal, entregar títulos de propriedade às famílias que hoje vivem de recibos, vivem na insegurança jurídica. Ainda vai levar ao bairro uma infraestrutura mínima necessária, como saneamento, água, pavimentação, drenagem. E com isso você dá segurança às famílias, as famílias têm uma saúde pública melhor, vão conseguir trabalhar e ainda com a escritura na mão, elas vão conseguir financiamento para reformas. Recibo nada mais é que comprovante de alguma coisa que você pagou, mas não é o título da sua propriedade. O título da sua propriedade é uma escritura pública registrada em cartório. É isso que o município vai entregar para as pessoas. Nesse sábado vai acontecer a primeira etapa do projeto, que é a visita das equipes da Procuradoria do município de Linhares aos moradores do bairro Santa Cruz. O Cidade Mais Legal é realizado em parceria com a Faculdade de Ensino Superior do município, a Faceli e Pitágoras. A Procuradora-Geral do município pediu que os moradores separem documentos de aquisição dos imóveis. Então, se eles puderem preparar seus documentos pessoais, um recibo que eles têm, um comprovante de água, de luz, para a gente ter o endereço das pessoas e responder todos os questionários que a gente vai aplicar. Bom, todo esse levantamento vai ter algum custo para o morador? Não tem custo. A legislação, ela diz que quando o chefe do Poder Executivo declara que aquela regularização é de interesse social, não há custo algum. Todos os custos são feitos pelo município e a parte do cartório, a legislação diz que será gratuita. Depois do bairro Santa Cruz, o projeto segue para outras regiões do município de Linhares. Sexta-feira é dia da coluna Hora H, sempre com dicas de moda masculina, com o nosso consultor Juba. Confira a coluna de hoje. É isso aí, rapaziada. Para você que não está antenado, fica antenado aí, porque no Hora H da semana passada nós começamos uma sequência falando sobre tendência moda masculina 2019. E você precisa ficar ligado o que você vai usar nos balneários e tal. Se você já está no balneário ou se você vai por esses dias, você precisa também saber, mesmo não sendo verão, precisa saber o que usar. O verão parece que está longe, mas está na beira, está próximo, hein? Então se liga aí. Olha só o que está rolando também, vem rolando durante o ano inteiro, é a calça com o chinelo. Nessa primeira imagem aí, você pode ver a calça com chinelo sendo usado com uma calça de sarja, uma camisa quadriculada, super despojada, aquela camisa um pouco mais aberta, é um cordão curto, que também é uma tendência do verão 2019, que eu vou falar no próximo, fica ligado aí. Então você pode ver nessa ocasião que harmoniza muito bem. Nessa próxima imagem, na próxima imagem já, você pode ver a calça também rasgada, com uma calça mais clara, camisa jeans também de botão e o chinelo de dedo. Na próxima imagem que você pode ver esse ator maravilhoso, muito bom ator, o Cauã Raymond usando uma calça reta com o chinelo, que para algumas pessoas não estão tão acostumadas, mas fica show de bola. Então, para você que já viu alguém usando calça com chinelo e acha brega, acha cafona, acha da roça, não tem nada de da roça nisso. Fica show de bola e você pode levar para o seu verão 2019. Tudo bem? Até o próximo Hora H, se Deus quiser, tamo aí. Valeu, Cláudia, é contigo. Muito obrigado, Juba, pela participação. Até semana que vem. A gente vê agora como fica o tempo neste sábado chuvoso em nossa região. O sábado será com muitas nuvens e chuva. As temperaturas em Linhares oscilam entre 17 e 29 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 26 graus. São Mateus com mínima de 20, máxima de 28. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Bom, depois do intervalo, você vai ver que o governador Paulo Artung e o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, visitaram o estande da D2D, uma fábrica de carros que vai se instalar em Linhares, e apresenta o seu estande na Feira de Automóveis realizada em São Paulo. É um instante só, nós já voltamos. O governador do estado, Paulo Artung, acompanhado pelo prefeito Guerino Zanon, visitaram no 30º Salão do Automóvel em São Paulo o estande da D2D Motors, a montadora de veículos que vai se instalar em Linhares no primeiro semestre do ano que vem.
As principais montadoras de veículos do país expõem seus produtos no evento e apresentam as novas tecnologias para o setor. A produção de carros da D2D no Espírito Santo será iniciada nos primeiros meses do próximo ano, com investimentos anunciados de 30 milhões de reais. Uma excelente notícia, né? A gente vê agora como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou valendo R$ 422 a saca. Arábica 7, R$ 367. Conilon tipo 7 desvalorizou um pouquinho, cotado a R$ 319 a saca. Altemar Félix traz para a gente agora os assuntos do esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, enquanto o futebol amador daqui de Linhares chega aos seus momentos decisivos no Campeonato do Interior, segunda e terceira divisões, as feras do jiu-jitsu lutam pelos seus objetivos. Josemar Xavier está na última fase de arrecadação de recursos para viabilizar o seu estágio e participação em competições internacionais na França. Rafael Salgado se prepara para o Grande Slam de Para-Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. E Enzo Pegoretti espera a contagem final para confirmar se, além de campeão estadual na categoria 11 anos, ainda vai ficar com o título de melhor ranking ou ranqueado da temporada 2018. Enquanto isso, como balanço da semana por aqui, é bom confirmar que o presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguzzi, confirma a participação do Linhares Futebol Clube na segunda divisão do Capixabão de Futebol Profissional do ano que vem, assim como na Copa Espírito Santo. Tudo isso ainda sem campo para jogar aqui na cidade. Parcerias para a instalação de arquibancadas no centro de treinamento do Linhares Futebol Clube, cujo terreno ficou ainda mais valorizado, com a construção de um hipermercado, até que estão sendo discutidas, né? Mas, na prática, nada. Linhares continua sem um campo oficial e a cobrança continua para a construção de um estádio municipal por aqui. Pois é, a nossa entrevista de hoje do Sim Notícias nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte eu vou conversar com o professor de matemática, Alexandre Pimentel, do Colégio Cristo Rei, que vai passar dicas importantíssimas para a prova de exatas no próximo domingo do Enem. Você que está aí nervoso, né, na expectativa pela prova, o professor Alexandre veio para tranquilizá-lo. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Boa noite, hein? Boa noite. Alexandre, bom, todo ano é a mesma coisa, os estudantes se preparam ao longo do ano inteiro, mas aquele nervosismo em véspera, antevéspera, não tem jeito, né? E confesso que esse nervosismo ele tem que bater mesmo. A pessoa tem que estar preparada na tensão, porque preparou o ano inteiro e não foi à toa. Então ele está colocando todas as suas fichas nessa prova e como foi a nossa primeira prova um pouco mais pesada, tema da redação, então matemática vem agora para poder coroar esse trabalho. É o domingão das exatas, né? Tem que ir com aquele velho ditado assim, com sangue nos olhos mesmo para a prova, com tudo. Exatamente, com gás total. Tem que ir atento. A gente sabe que é uma prova que exige muito do físico, é uma prova longa, extensa, muitas questões, mas tem que estar atento a todos os detalhes. Os textos são muito grandes, precisa mesmo, durante a leitura, grifar aquelas informações mais importantes, que é para que todas essas informações não se percam na hora da resolução das questões. Você acha que muda alguma coisa em relação ao perfil da prova do ano passado? Vai ser aquela matemática mesmo tradicional? Deve cair alguma coisa de raciocínio lógico? O que você acha? Isso, o raciocínio lógico ele é sempre privilegiado, não adianta. A interpretação dos textos para que a gente possa traduzir isso dentro do raciocínio matemático, isso é fundamental. Mas vale ressaltar que a prova, ao longo do tempo, ela tem mudado o seu perfil e tem se tornado bastante técnica. Então, o raciocínio lógico ele vai ser sempre privilegiado? Sempre, isso é óbvio. Mas não pode descuidar com as informações técnicas, teóricas, muitas fórmulas ainda que a gente precisa ter o domínio dela para que a gente possa aplicar isso daí. Então, tem gente que faz as anotações das principais fórmulas, né? Você estava destacando as matérias que pegam mais pesado em matemática, que cai mais, né? A maior incidência. Geometria, não é isso? Geometria, isso aí. Interpretação dos gráficos, tabelas, então isso também é muito importante.
entendeu? Mas a geometria tem tido um destaque muito grande. Temos também a parte de grandezas proporcionais, onde entra a regra de 3, utilização de escalas. E tem algumas técnicas aí para a regra de 3 que facilita muito na hora de calcular, né? Exatamente. Hoje em dia os alunos têm trabalhado muito com mapas mentais, com resumos, isso tem ajudado bastante. Então eles estão bem preparados. Aquela listazinha das regras, das fórmulas, elas são bacanas para dar uma revisada. Isso, é bom dar uma sempre olhadinha. Assim à disposição. Muita gente decora o quarto com vários post-its, umas fórmulas, né? Então eles já estão bem memorizadas. De repente você se depara com um grande cálculo ali, saca da memória a fórmula e vai preenchendo e já chega ao resultado. Mas é também muito importante ressaltar que a fórmula por si só ela não vai resolver. Ela não resolve. Então muita gente acha que no desespero sai decorando várias fórmulas e não tem aplicabilidade daquilo ali. Então o raciocínio lógico muitas das vezes substitui algumas dessas fórmulas. Vai gastar talvez um pouco mais de tempo? Ótimo, mas que não se deixe uma questão em branco, principalmente as questões com um grau de facilidade pequeno, baixo, não pode deixar essas questões passarem. Então tem que fazer, mesmo que dê um branco na fórmula, usa um pouquinho mais o raciocínio, o desenvolvimento passo a passo, mas não pode deixar essas questões em branco. Você falou uma coisa interessante, porque assim, o que importa é o resultado final, né? Exatamente. A forma como você chegou até lá. O caminho que você vai tomar para chegar nesse resultado final, pouco importa. A gente até ontem na sala estava fazendo uma revisão de progressões aritméticas, que eu falo com eles que é um assunto que tem as fórmulas? Tem, mas que elas não podem deixar passar porque não lembram a fórmula de progressão aritmética. A pessoa vai desenvolvendo, vai custar um pouco mais dela? Vai, mas ela consegue desenvolvendo e chegar no resultado final do mesmo jeito. Bacana. Então não pode deixar esse tipo de questão passar. Você citou a regra de 3, que é o grande coringa, né? Que é usado em vários problemas de matemática. Você usa na álgebra, na geometria, dentro da trigonometria. Então a regrinha de 3 ela é questão obrigatória, assim como, se me permite deixar aqui algumas apostas. Vamos lá, vamos deixar. Que o professor Alexandre vai assim, deixar para você, que obviamente talvez seja um jargão de todo professor, mas com toda certeza, probabilidade e combinatória são assuntos que são assim, essenciais, eles são característicos em toda a prova do Enem. As questões de volumes e áreas dentro da geometria, as questões de funções de segundo grau principalmente, e aquelas que todo ano aparecem com um grau de dificuldade muito maior, que são as questões que envolvem logaritmos exponenciais. Então essas questões com um grau de dificuldade muito maior, deixa para fazer por último. Caso não dê tempo, não tem problema, você, vou precisar chutar essa questão, escolher uma alternativa. Não tem jeito? Não tem jeito, mas não pode deixar as questões de nível, assim, com dificuldade baixa, deixar essas questões para depois, porque pode ser que não dê tempo. E essas questões têm um valor agregado muito grande. Tá aí, ó. Então, dicas do professor Alexandre Pimentel. Tem que estar muito atento. Bom, só para a gente finalizar, inclusive vocês vão fazer um aulão ao vivo no Instagram esse final de semana. Exatamente. A gente quer convidar o pessoal todo para que amanhã, sábado, a partir das 9 horas, no auditório da Faculdade Pitágoras, que venha no nosso aulão. Também, quem não puder comparecer presencialmente, que possa também assistir via Instagram, Facebook, do Colégio Cristo Rei. Então, a gente vai estar lá dando várias dicas e dica daquilo que cai de verdade. Bacana. Aberto a alunos de escolas públicas, enfim, é gratuito, todo mundo pode ir lá participar. Isso, exatamente. A intenção aqui é ajudar nessa reta final e o Cristo Rei está junto com os nossos professores, nosso coordenador. A gente está à disposição disso daí. Bacana. Eu agradeço aqui ao professor Alexandre Pimentel, trazendo as dicas de matemática. Vamos com muita atenção, com muito cuidado, lendo com atenção para acertar a questão, né, professor? Exatamente. A gente fica na torcida. Obrigado pela dica aí, valeu? Tá certo, querido. Tá, joia. Bom, nós vamos agora para o intervalo. Na sequência, eu converso com o professor Tiagão, Biologia, como é mais conhecido, que vai trazer esse assunto tão importante também na prova do Enem, que é a matéria de Biologia, tá bom? Isso Depois do intervalo. Até já.
Bom, como a gente prometeu, nesse último bloco nós vamos falar de biologia. É uma matéria que vai cair assim para amenizar no próximo domingo, porque vamos ter aí uma sequência de muitos cálculos, né? Física, química e matemática. Professor Tiagão, biologia, é o nosso convidado. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre Enem com seus telespectadores. Professor, a biologia que vem então para dar aquele alívio, né? Porque as 3 matérias que eu citei são matérias pesadas, né? Matérias pesadas, matérias que envolvem cálculo, aquele pensamento forte, aquela resistência sobre a prova. Então a biologia vem para relaxar, para que o aluno fale sobre o seu cotidiano, sobre a sua saúde, sobre as coisas que envolvem o ambiente. Então a biologia é mais tranquila. Bacana. Tranquilo, mas tem que estar atento aos enunciados, né? Tem que estar atento, os textos são complicados, são complexos, a interpretação de texto tem que estar afiada. E pelo que eu estava vendo, os textos são longos também, né? Tem que ler com muita atenção, né? São textos longos e às vezes o aluno se perde na interpretação do texto, porque a dica principal para as provas de biologia são: de acordo com o texto, vem muita pergunta assim. Então você vai encontrar lá nas respostas, nas assertivas, as questões que estão com o conceito certo, mas não são condizentes com o texto. Então isso confunde o aluno na hora da resolução da questão. Às vezes o texto não está dizendo aquilo que está... Exatamente, porque você tem que prestar atenção no enunciado. Se for de acordo com o texto ou de acordo com o seu conhecimento. Então são 2 coisas diferentes. Vamos colocar um exemplo na tela então, professor? Você pode comentar para a gente uma questão que você trouxe para a gente aí, que pode cair inclusive nessa prova de domingo, né? Exatamente. Então o pessoal tem que ficar atento aí, se você puder... Bom, Cláudio, a relação é a seguinte: sobre essa questão, a gente tem um ponto a frisar, que ecologia é o tema mais cobrado no Enem. 35% das questões do Enem de 2009 para cá envolvem o tema ecologia. E a aposta para domingo agora é desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente desenvolver sem afetar o meio ambiente. Ou o menos possível, né? Ou menos possível, porque a gente também quer desenvolvimento, porque desenvolvimento gera várias outras alternativas. E volta na história, também estou vendo ali a Eco 92, né? Exatamente. Essa questão histórica junto aí. Tanto a Eco 92 quanto o protocolo de Kyoto, a gente tenta sempre resgatar a não poluição, a não emissão de gases poluentes. Então esses são temas fortes, tanto para o Enem, quanto para qualquer vestibular agora no fim de ano. Então vamos lá a questão, professor. Então eu trouxe uma questão aí que fala para a gente o seguinte: Eco 92 ou Rio 92 são nomes mais usados para denominar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Elas foram realizadas de 3 a 14 de junho de 92, na cidade do Rio de Janeiro. Essa conferência foi de grande importância para a consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável e para a conscientização dos problemas relacionados ao meio ambiente. Diferentemente da Conferência de Estocolmo, realizada em 72, a Eco 92 teve um caráter especial devido à presença maciça de inúmeros chefes de Estado, demonstrando assim a importância da questão ambiental no início dos anos de 1990. Durante o evento, o presidente Fernando Collor de Mello transferiu temporariamente a capital federal para o Rio de Janeiro. As Forças Armadas foram convocadas para fazer uma intensa proteção da cidade, sendo responsáveis também pela segurança de todo o evento. A Eco 92 teve como tema central o desenvolvimento sustentado. E esse tema prevê. Aí você tem as assertivas. Então o aluno lê um texto, mas o tema, o foco da pergunta é desenvolvimento sustentável. Então é sobre esse tema que ele tem que responder as alternativas. A letra A nos diz: uma política ambiental suportada pelo desenvolvimento de núcleos rurais com atividades não prejudiciais ao ambiente. Certo. A letra B: incentivos governamentais que garantam um desenvolvimento econômico baseado no aproveitamento e na extração dos recursos naturais disponíveis. Então, já aí de cara, essa letra B já demonstra que não vai compartilhar da ideia de um desenvolvimento sustentável. Já descarta. Já descarta, entendeu? Um crescimento, na letra C, um crescimento econômico conciliado com uma política que garanta a preservação dos ambientes naturais, sociais e culturais. Então, olha bem, veja bem, um crescimento econômico que é necessário, conciliado com uma política que garanta principalmente a preservação dos ambientes, tanto naturais quanto sociais e culturais. Está bem já está condizente com o que está falando lá. Se não tiver outra alternativa... Mais completa, né? Exatamente. Então a letra D diz: o desenvolvimento dos países do terceiro mundo apoiado pelas grandes potências, desde que apresentem um plano de educação ambiental. Essa questão envolve mais geopolítica, porque o país de grande porte, ele vai querer retirar os recursos
para poder investir nesses outros países. Então já não é condizente com o desenvolvimento sustentável. E a última lá, letra E. Isso. As ações estatais que sustentam o desenvolvimento da agricultura na Amazônia. Então essa frase com agricultura e Amazônia junto, já descarta porque não é legal. Então, Cláudio, a gente aí fica com a letra C, que é a alternativa mais condizente com o tema abordado na questão. Agora, é interessante falar, professor, pode voltar para a gente aqui, é que as questões, elas se misturam e o aluno tem que estar muito atento, né? O carro-chefe do Enem é interdisciplinaridade. Então, a gente falou ali de geografia, geopolítica, a gente falou de temas em relação à história, porque falou da ECO 92, outros presidentes, Forças Armadas. Então, o aluno hoje em dia, principalmente o aluno do Colégio Cristo Rei, a gente sempre preza para essa relação de interpretação e a interdisciplinaridade, ou seja, ele tem que estar atento a todas as vertentes que podem estar presentes numa questão. Tá aí, não cai aquela questão seca, né? Tem Exatamente, toda uma interpretação, tem que ter muito cuidado e ter calma na hora de ler, né? Ter calma, ter paciência. Uma outra dica também, que como o Enem ele é dividido em competências e habilidades, que o aluno destaque do que a questão está falando. Essa questão fala de desenvolvimento sustentável. Se eu tive uma não interpretação agora, eu retorno a ela mais tarde. Mas ele já sabe o que o foco da questão está falando. Bacana. E tudo isso que o senhor está falando também aqui de biologia, nós vamos ter nesse aulão gratuito nesse sábado, né? Exatamente, exatamente. Essas dicas aí. O nosso coordenador, o Fábio, né, a gente disponibilizou para os nossos alunos, lá do Cristo Rei e de outras escolas, um aulão com a turma de bioexatas, né, que são os professores de matemática, física e química e de biologia do Colégio Cristo Rei. Vai ser tudo junto e misturado. Todo mundo junto, com resoluções de questões, com temas, e vai ter uma dinâmica muito legal que vai ser tipo Copa do Mundo. Nós vamos sortear um tema, vai ser debatido na hora, aquele sorteio de Libertadores, sorteio de Copa do Mundo. Então vai ser uma dinâmica legal, porque a gente também quer tirar um pouco essa coisa sala de aula, quadro, a gente quer trabalhar o aluno além do conhecimento, um pouco de ansiedade, para que ele vá mais tranquilo para essa prova. Até porque na véspera já não há muito o que fazer, é mais revisão mesmo. É mais revisão e trabalhar o psicológico, exatamente. Bacana. Professor, olha, quero te agradecer. Aliás, quem não puder ir, vai poder acompanhar pelo Instagram, né? Exatamente, vai estar ao vivo, né? Porque nosso tema é assim, né? Se você não consegue vir até a gente, nós vamos até você, tá? E aí a gente vai estar ao vivo no Instagram da escola, na página do Facebook, as redes sociais dos professores também vão dar dando aquele suporte, mas principalmente pelas redes sociais do Colégio Cristo Rei. Quero agradecer aqui mais uma vez aos dois professores, né? O Alexandre, que participou no segundo bloco, o professor Tiagão, Biologia, que sempre participa conosco já há vários anos, na antevéspera, na semana do Enem, trazendo dicas importantíssimas que podem dar uma luz aí para você, né? Na hora da prova se dar bem. Professor, obrigado pelo trabalho, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade que você sempre dá para a gente aqui, para vir falar sobre cotidiano escolar, sobre Enem, essas coisas. Inclusive, eu trouxe um grande presente para você, que o seu programa vai se tornar referência agora nacionalmente, porque eu trouxe os temas que serão abordados na prova de biologia. Boa, vamos colocar na tela então. Né? Então, assim, seu programa vai se tornar referência, porque esses são os temas que os nossos alunos vão fazer prova. Aí, ó. Tá? Então, ou seja, as apostas do Colégio Cristo Rei, as minhas apostas para essa prova de domingo, são vacina e soro, sistema imunológico, DNA recombinante, ou seja, alteração do DNA para termos alguma característica. Exemplo, na Fiocruz, eles estão pegando mosquitos e estão fazendo uma mudança de DNA para ele aplicar insulina e não ter mais a injeção. São temas que são trabalhados. Fotossíntese, né? Poluição, a emissão de monóxido de carbono, mutualismo, né? Relações ecológicas entre os animais, a febre amarela. A gente sabe que não vão falar de Mariana, porque infelizmente a gente tem algumas situações políticas envolvidas nisso aí. Mas a febre amarela é destacada por Mariana. E principalmente hormônios, que são sempre temas abordados, que gera deficiência, gera um descompasso do nosso metabolismo, essas coisas assim. Então esses 7 temas aí, se puder dar ter uma revisada em cima de ler mais alguma coisa em cima disso aí. Se você estiver agora preocupado, chegou a sua hora de resolver o seu problema. Isso daí são os possíveis temas que serão abordados na prova do Enem desse domingo. Que bacana. O professor Tiagão, Biologia, deu a pista, deu a dica aí, meu amigo. Aí. Então você fez o print. Só vê isso aqui na TV Sim. Bacana, Tiago. Obrigado pela presença mais uma vez, professor. Valeu. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado. Bacana. Você da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Pessoal de Linhares região, continue interagindo, mandando sugestões para a nossa página facebook.com/tvcinlinhares. Esta entrevista, assim como a que eu fiz também com o professor Alexandre, você pode rever no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Bom final de semana, boa prova para você no próximo domingo. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.